Se você parar para pensar, quando você está jogando o jogo, né, é difícil observar as oportunidades que a vida nos dá, né? Então é difícil observar as opções laterais. A gente está jogando o jogo, então a gente só vê as mesmas coisas, os mesmos jogadores, a mesma bola, o mesmo campo. Quando você está na plateia assistindo aquilo por uma outra visão, uma visão aérea, né, da sua vida, você começa a ver oportunidades. Você começa a ver outros caminhos possíveis, né? Então, às vezes é legal a gente parar de jogar só o jogo e tentar ver a nossa vida da arquibancada, né? Porque não existe só aquele caminho que a gente está seguindo agora. Existem muitos outros caminhos possíveis, né? E com certeza um vai encaixar muito melhor, né, do que esse de agora. Bom, aqui continuamos com a leitura de Trabalhe 4 horas por semana do Timothy Ferriss. Vamos das páginas 18 a 27. Aqui o Timothy Ferriss ele traz, né, os primeiros conceitos de que ele utilizou para atingir uma certa liberdade. Essa liberdade não necessariamente está ligada ao dinheiro que ele conseguiu também, né? Mas principalmente com a liberdade de tempo e geografia, que é uma coisa muito interessante. Bom, se você está aqui, meu nome é Lucas, né? Eu tô lendo esse livro, vou lê-lo durante o mês inteiro, separo parte por parte, diariamente posto os vídeos aqui, né? E a ideia é fazer uma leitura conjunta, ter os entendimentos aqui do livro e aprender com isso, né? Bom, se você chegou até aqui, quiser contribuir, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações. Me segue também lá no TikTok, @lucasmotivacional, né? Lá também eu faço vídeos diários, às vezes destaco frases, trechos e coloco lá um conteúdo mais dinâmico. Bom, tô começando agora e isso vai me ajudar bastante. Agradeço desde já, pessoal. Bom, o primeiro trecho que eu grifei aqui, que eu achei interessante, diz o seguinte, abre aspas, eu vivi como um rei, descansando na enorme piscina de uma vila particular. Aqui está o pequeno segredo que eu raramente conto. Tudo isso custou menos do que um aluguel nos Estados Unidos. Se você libertar-se das amarras de tempo e de geografia, seu dinheiro automaticamente passa a valer de 3 a 10 vezes mais. Fecha aspas. É interessante, né, você pensar isso. Eu acho interessante a ideia que o Timothy Ferriss traz aqui. Né? Por exemplo, se você for morar num país onde a moeda, né, vale muito menos do que a moeda, né, que tem a sua fonte de renda principal. Então, por exemplo, você trabalha aqui no Brasil, né, você tem uma empresa, alguma coisa, produz renda, sua renda principal vem do Brasil, e você mora na Argentina, o seu dinheiro automaticamente vale de 2 a 3 vezes mais, né? O que quer dizer, eu sei que são conceitos diferentes, mas se a gente for parar para pensar, quer dizer que o seu poder de compra, ou seja, as coisas que você pode proporcionar com a mesma quantia de dinheiro, vale de 2 a 3 vezes mais. Se você ganha em dólar ou em euro e vive no Brasil, né, de alguma forma o seu dinheiro também vale 2 ou 3 vezes mais, né? Por exemplo, o agronegócio, né? O agronegócio ele vive de exportação para o mundo inteiro, né? O principal país aí é a China, mas o segundo é Estados Unidos, né? Europa, tudo cotado em dólar, ou seja, eles vendem um produto em dólar, em grande quantidade, e vivem no Brasil em real. O dinheiro deles está valendo de 5 a 6 vezes mais, né, do que o custo de vida deles gasta. Então, isso tudo se deve ao que o Timothy Ferriss traz aqui como liberdade geográfica. É a liberdade geográfica, você brincar, né, com a diferença de câmbio, né, viver num lugar, gastar em outro, ter rendimentos de um lugar, né, e ter custo de vida do outro, realmente faz com que o seu dinheiro valorize. 3 a 4 vezes, ele põe aqui de 3 a 10 vezes, né, dependendo do local. E que, bom, com isso você muda a sua vida com o mesmo rendimento. Né? Bom, mais um ponto aqui, diz o seguinte, abre aspas, utilizando isso como nossos critérios, o investidor que trabalha 80 horas por semana e ganha $500 mil por ano é menos poderoso do que o NR que trabalha 1/4 desse tempo
e ganha 40 mil dólares por ano, mas possui uma liberdade completa de escolher quando, onde e como viver. Perfeito, fecha aspas. Aqui o Timothy Ferriss ele traz, né, o poder de uma pessoa, que é o poder intrínseco aos tais NRs, né, que ele trata, que são os novos ricos. O poder está na liberdade, né, de escolher como, quando e onde trabalhar, né, basicamente. Então, um cara que tem menos dinheiro, menos rendimentos, né, mas tem o como, quando e onde trabalhar, ele é mais rico, ele é mais poderoso do que um cara que está fechado, né, num modelo ali de 80 horas com um chefe, né? Enfim, então, ou no empresário que precisa trabalhar, né, tem um comércio, então precisa trabalhar 7 vezes por semana, né? Ou seja, a liberdade ela traz mais poder para a pessoa do que o próprio dinheiro, do que a própria riqueza. Então, uma pessoa que tem o poder de trabalhar como, quando e onde quiser, ela é muito mais rica, né, do que um comerciante que talvez ganhe aí milhares de reais ou milhões, né, mas precisa trabalhar 7 vezes por semana, né, 10, 15 horas por dia. Ele está trancado, né, trancafiado naquele modelo, de tal forma que se ele for vital para a empresa dele, para o comércio dele, ele não pode sair. Ou seja, ele vai estar acumulando mais dinheiro, mas no final do dia ele vai estar podendo usar menos, podendo usufruir menos, ou seja, ele é menos rico do que o cara que ganha metade do que ele, só que ele escolhe, né, o que fazer. Enfim, e mais um trecho aqui que eu grifei, né? Antes disso, pessoal, se esse vídeo estiver agregando para sua caminhada, né, se você estiver gostando do conteúdo, eu peço a sua contribuição mais uma vez. Estou começando agora, vou ler esse livro, né, todos os dias, então deixa o seu like, né, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações, me segue lá no TikTok também, @lucasmotivacional, são conteúdos diários, tanto aqui quanto lá. Enfim, me esforço para fazer e vou agradecer desde já, pessoal. Bom, o último trecho aqui que eu grifei diz o seguinte, abre aspas: a fama tem seu bônus. Assim como observar de fora as chances que são oferecidas a você, tem sempre opções laterais, né? Fecha aspas. Eu achei interessante essa frase, né? Se você parar para pensar, quando você está jogando o jogo, né, é difícil observar as oportunidades que a vida nos dá, né? Então é difícil observar as opções laterais. A gente tá jogando o jogo, então a gente só vê as mesmas coisas, os mesmos jogadores, a mesma bola, o mesmo campo. Quando você tá na plateia assistindo aquilo por uma outra visão, uma visão aérea, né, da sua vida, você começa a ver oportunidades. Você começa a ver outros caminhos possíveis, né? Então, às vezes é legal a gente parar de jogar só o jogo e tentar ver a nossa vida da arquibancada, né? Porque não existe só aquele caminho que a gente está seguindo agora. Existem muitos outros caminhos possíveis, né? E com certeza um vai encaixar muito melhor, né, do que esse de agora. Então eu acho que é uma ideia que Timothy Ferriss traz. Bom, e essas foram as páginas de hoje, pessoal.